Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à continuação do nosso módulo de execução. Agora a gente entra numa parte nova, vocês já viram aí no nome dos vídeos, chama-se Defesas em Execução. E aí é preciso nesse vídeo inicial, e vocês já vão estranhar que esse vídeo é mais curto que os outros, mas ele realmente foi cortado com esses poucos minutos justamente para que não ficasse misturado com outros assuntos. Eu vou falar sobre a teoria geral da defesa em execução. Porque sempre que se entra nesse tema defesas em execução, o nome já não é esse. O nome é defesas do executado. E aí dentro de defesas do executado tem impugnação, exceção, embargos, etc. E aí acaba ficando o assunto meio jogado. Eu quis gravar um vídeo inaugural sobre o tema defesas em execução. Esse vídeo é mais curto para mostrar essa parte dessa teoria geral mesmo, e depois a gente começa a falar do que a gente costuma ver nos livros e assim por diante. Ok? Então, nosso tema hoje, defesas em execução. E aí já percebam uma característica do tema que está aí no quadro. Muitos livros, se não todos, mas pelo menos os que eu li, tratam do tema chamando de defesas do executado. E esse nome é ruim. Porque, na verdade, eu tenho defesas em execução que não são oferecidas pelo executado. Quando eu falo defesas do executado, eu estou dizendo claramente que existem defesas na execução que são oferecidas pelo executado. Mas isso não é verdade. Eu tenho defesas em execução e essas defesas em execução podem ser apresentadas pelo executado. Defesas em execução apresentadas pelo executado. Mas imaginem a hipótese em que, dentro de uma execução, o juiz manda penhorar bens que ele acha que são do executado, que o exequente também acha que são do executado, que o oficial de justiça, quando vai fazer a penhora, acha também que são do executado, mas, na verdade, esses bens não são do executado. Esses bens são de uma pessoa estranha ao processo. Esses bens são de um terceiro. Então, eu tenho possibilidade de defesas na execução apresentadas pelo executado, ou eu tenho defesas em execução apresentadas por terceiros. As defesas em execução apresentadas por terceiros, o nome eu acho que já está autoexplicativo, são os famosos embargos de terceiros. E as defesas do executado, essas sim são mais famosas. Eu tenho impugnação, embargos, o nome completo é embargos do executado, impugnação do executado, exceção de pré-executividade, vou abreviar aí no quadro por causa do espaço, nome completo, exceção de pré-executividade. E aí a pergunta é, tem mais alguma defesa apresentável pelo executado? E aí também nós temos uma diferença com relação à maioria dos livros que a gente vê por aí, porque normalmente os livros terminam aí. São defesas do executado. A impugnação, os embargos do executado e a exceção de pré-executividade. Será que existem mais defesas além dessas que estão sendo apresentadas aqui? Sim ou não? Então eu vou apagar o quadro, no caderno de vocês vai ficar esse desenho aqui, não precisa copiar a interrogação, claro. Eu vou mostrar para vocês um caso concreto e depois vocês vão preencher aqui com outra defesa do executado que sim existe, mas que normalmente os livros não tratam. Ok? Vamos lá. Deixa isso no caderno de vocês. Eu vou apagar, mas o que eu escrever vocês vão copiar abaixo disso aqui, tá? Qual seria a outra defesa
possível de ser apresentada pelo executado? Vamos para o caso concreto aqui no quadro. Imaginem uma execução autônoma, portanto, fundada num título executivo extrajudicial. Por exemplo, um cheque. Execução autônoma, então começa pela petição inicial. Citação. E quando o executado é citado, ele pode ter algumas posturas. O que o executado pode fazer? Não precisa anotar. O que o executado pode fazer? Ele pode pagar, ele pode não fazer nada, ele pode pedir parcelamento. Existem algumas posturas do executado, a gente vai ver isso na aula própria. Mas o que me interessa nesse quadro é uma postura específica do executado. Ocorrida a citação e a consequente juntada aos autos do mandado, nasce o prazo de 15 dias para o oferecimento da sua defesa, chamada de embargos do executado. E nesses embargos, ele vai discutir o que aconteceria com relação à sua defesa. Nesses embargos ele vai dizer, eu devo, mas não devo tudo isso, devo menos, eu devo tudo isso, mas já prescreveu, não sou eu que devo isso, é fulano de tal, eu sou ilegítimo. Ele vai usar as suas defesas dentro dos embargos do executado. Ok, mas tem um detalhe. Para o oferecimento dos embargos, ele tem prazo de 15 dias. E se no prazo de 15 dias, esses embargos não forem oferecidos? E se no prazo de 15 dias, havia a possibilidade dos embargos, mas eles não foram oferecidos? É possível, e aí vem a pergunta, é possível? O pontilhado aqui seria o prazo dos embargos, mas eles não vieram. É possível, depois do prazo dos embargos, o executado, esse executado aqui, ó, o devedor do cheque, é possível o executado propor uma ação declaratória de inexistência de débito? Sim ou não? Essa é a pergunta principal. Essa é a pergunta que se faz. Vejam, o que o executado falaria nos embargos se os embargos tivessem sido oferecidos? O que seria falado nos embargos? Eu não devo. E, portanto, eu quero a extinção dessa execução, porque eu não devo. Mas ele perdeu o prazo dos embargos. Então, depois do prazo dos embargos, ele propõe uma ação declaratória de inexistência de débito, dizendo, esse débito, qual débito? Desse cheque aqui, que está sendo cobrado nessa execução aqui. Esse débito é inexistente. Eu não devo. Aqui ele vai dizer isso, ó, eu não devo. Esse eu não devo, discutido nessa ação declaratória de inexistência de débito, lembra alguma coisa vocês? Lembra, não lembra? Lembra o quê? Isso aqui, ó. Então, na verdade, o que nós temos aí no quadro? Na verdade, o que é essa ação declaratória de inexistência de débito? Essa ação aqui nada mais é do que os embargos disfarçados com outro nome
porque eu perdi prazo dos embargos e essa ação aqui não tem prazo. Ah, Flecha, isso aqui é uma malandragem, isso aqui não pode ser feito. Isso aqui são os embargos disfarçados com outro nome porque o executado perdeu o prazo dos embargos. E, portanto, isso aqui ele não poderia fazer. Não é isso que se pensa? Naturalmente não é esse o pensamento? É. E aí a minha pergunta para vocês é: posso propor ação declaratória de inexistência de débito para discutir exatamente, rigorosamente, a mesma coisa que eu discutiria em embargos, mas perdi o prazo? Posso fazer isso? Se vocês me disserem que eu não posso fazer isso, então eu não tenho outra defesa do executado. Eu só tenho aquelas três: impugnação, embargos e exceção de pré-executividade. Mas, se vocês me disserem que é possível propor esta ação, então existe uma quarta defesa do executado, chamada ação declaratória de inexistência de débito. Ok? Então vamos responder essa pergunta aqui. Posso propor essa ação? Sim ou não? Deixa eu apagar alguns detalhes para o quadro não ficar tão poluído. E vamos investigar se eu posso propor essa ação ou não. Pronto. Tá aí o exemplo. A gente lembra bem dele. Pergunta. Vocês já ouviram falar numa expressão chamada preclusão pro judicato? Preclusão a gente sabe o que significa. É a perda da possibilidade de praticar um ato processual. Seja porque eu perdi o prazo para praticar esse ato, preclusão temporal, seja porque eu já pratiquei o ato e não posso praticar de novo, preclusão consumativa, seja porque eu pratiquei um ato anterior que é incompatível com esse que eu quero praticar agora, preclusão lógica, que em latim chama venire contra factum próprio. Tudo bem até aí? Ok. Preclusão pro judicato é uma expressão conhecida, só que a tradução é ruim. Geralmente se chama preclusão pro judicato em português como preclusão para o juiz. Vocês já viram livros falando sobre isso, vocês já viram informativos falando sobre isso, mas essa tradução está errada. Preclusão para o juiz não é a mesma coisa que preclusão pro judicato. Definitivamente não é. Flecha, eu já vi isso em tantos lugares, tem certeza do que você está falando? Tenho. A tradução é ruim. Judicato nem significa juiz. Judicato significa decisão. Já ouviram falar em res judicata? Significa coisa julgada. Judicato significa um julgado, uma decisão. A tradução literal de preclusão pro judicato é preclusão sem decisão. Essa é a tradução. Preclusão sem decisão. É sinônimo de preclusão pro judicato. E não tem nada, absolutamente nada a ver com preclusão para o juiz. Nada. Tudo bem? Ok. Preclusão pro judicato é um fenômeno que foi criado por um italiano chamado Enrico Redenti. Enrico Redenti. Agora, há pouco tempo, em 1930, ele criou essa expressão preclusão pro judicato, que é preclusão sem decisão. Flecha, o que significa, qual é a relação que existe entre preclusão pro judicato que você acabou de explicar e ação declaratória de inexistência de débito proposta pelo executado em execução, em substituição aos embargos do executado? O que tem a ver uma coisa com a outra? Calma, é o que eu vou dizer agora. Vem comigo aqui no quadro. Olha só. Imaginem
que eu tenho uma execução autônoma, fundada no título extrajudicial, que é um cheque, petição inicial, citação, juntada da citação, em 15 dias não foram oferecidos os embargos à execução, e o juiz diz, ok, não quis se defender, não tem problema. Realize-se penhora, depois a avaliação dos bens penhorados e, por último, o pagamento. Pronto, acabou. E aí me digam, nesse exemplo que está aqui no quadro atrás de mim, tem alguma decisão? Tem alguma decisão judicial sobre a obrigação discutida nessa execução? Sim ou não? Não, não tem, né? Porque o que está dizendo que essa obrigação aqui existe é um título extrajudicial. Tem alguma decisão confirmando a existência dessa obrigação estampada nesse título? Não tem. E, portanto, se eu não puder propor essa ação declaratória de inexistência de débito, se eu não puder, precluiu para mim o direito de discutir essa obrigação. Concorda? Se eu não puder propor a ação declaratória de inexistência de débito, precluiu para mim a possibilidade de discutir essa obrigação. E aí ocorreu uma preclusão sem decisão. Ocorreu uma preclusão pró judicato. Ocorreu uma preclusão para discutir a existência de uma obrigação sem que nenhuma decisão tenha sido proferida sobre essa obrigação. Entendemos então o que é preclusão pró judicato? Preclusão pró judicato ou preclusão sem decisão é a impossibilidade, preclusão é impossibilidade mesmo, é a impossibilidade de discutir a existência de uma obrigação sem que tenha havido nenhuma decisão a respeito dessa obrigação, porque você perdeu o prazo para oferecer os embargos do executado. Foi? Ok. Entendemos o que é preclusão pró judicato. Agora vem a pergunta. É possível... Desculpe, a pergunta é: o Brasil adota a teoria italiana da preclusão pró judicato? Se vocês disserem que sim, que existe no Brasil a teoria da preclusão pró judicato, se ela existe, então, senhores, eu não posso propor a ação declaratória de inexistência de débito. Mas, se vocês me disserem que o Brasil não adota preclusão sem decisão, que o Brasil não adota preclusão pró judicato, então eu posso propor aquela ação declaratória de inexistência de débito. Porque não existiria no Brasil preclusão sem decisão. Porque não existe no Brasil a possibilidade de uma matéria ser indiscutível pelo Poder Judiciário sem que tenha sido discutida antes. Porque viola uma bobagemzinha chamada acesso à justiça, chamada inafastabilidade da jurisdição. Entendemos isso? Ok. Agora a resposta. STJ, número do RESP, dizendo que não existe preclusão pró judicato no Brasil. Não existe. E, portanto, eu posso propor ação declaratória de inexistência de débito. Ok? Flecha, esse julgado é mais velho que a posição de andar para frente. Eu sei. Existem inúmeros julgados posteriores e bem recentes falando a mesma coisa. Só que esse julgado tem duas características. Primeiro, é o paradigma. Foi a primeira vez que se reconheceu isso no Brasil. E segundo, no relatório, lá na fundamentação, eu tenho explicado detalhe por detalhe o que é preclusão pró judicato, por que não se adota e assim por diante.
Portanto, é um julgado bem significativo para esse tema. Ok? Posso propor ação declaratória de inexistência de débito se eu perdi o prazo para oferecimento de embargos. Tranquilo isso? Tranquilo. Agora, para fechar, para finalizar. A ação declaratória de inexistência de débito tem que ocorrer antes do pagamento. Porque declara que eu não devo e aí eu nem pago. Se for depois do pagamento, aí eu não vou propor uma ação declaratória de inexistência de débito. Se for depois do pagamento, eu proponho uma ação de repetição de indébito. Ação de repetição de indébito. Certo? Ok. Então agora vocês vão voltar. Vou apagar o quadro, tá? Pode anotar? Foi. Agora nós vamos voltar lá para aquela chave inicial. Defesas em execução. Eu não vou escrever toda, tá? Defesas em execução. Aí em cima tem defesas do executado e embaixo defesas do terceiro. Dentro de defesas do executado, eu abri uma chave. E nessa chave eu coloquei impugnação, embargos, exceção de pré-executividade e tinha colocado uma interrogação, lembra? Coloquem ação declaratória de inexistência de débito e ação de repetição de indébito. E aí nós temos 5 defesas que podem ser apresentadas pelo executado em sede de execução. Ok? Beleza. Aqui então a gente encerra a nossa teoria geral das defesas em execução. Vamos falar sobre impugnação, vamos falar sobre embargo, sobre exceção de pré-executividade. Essas duas não vai ter uma aula específica, porque são ações que seguem um procedimento comum lá do processo de conhecimento. Não tem nenhuma novidade. Tudo bem? Encerramos então oficialmente a teoria geral das defesas em execução. No próximo vídeo, a gente continua nesse tema, falando sobre a visão macroscópica das defesas do executado. Ok? Tchau, tchau.